vivemos em um tempo de incerteza, notícias negativas, dificuldades financeiras, crises familiar, tudo parece instável, incerto. Mas há algo que permanece firme, e esse algo que permanece firme é a esperança no nosso Deus, em nome de Jesus. Nós nunca podemos perder a esperança em Deus. Muitas vezes nós oramos e achamos que Deus não responde às nossas orações, está demorando, nós queremos rápido, porque nós somos, por natureza, ansiosos, mas não é no nosso tempo, queridos. Nós precisamos descansar e esperar no Senhor. Deus, Ele quer que o nosso coração esteja nele, a nossa confiança nele. É tanto que Ele diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ele diz que não se preocupe com nada, mas apresente as suas causas diante de mim, através da oração e súplica, com ações de graças. Ou seja, quando ele diz não se preocupe com nada, ele está dizendo o seguinte: não deixa o teu coração ficar amargurado, não deixa a preocupação adoecer, tirar a tua saúde. A preocupação não vai resolver nenhum problema, é o contrário. A preocupação, ela vai causar problema nas nossas vidas. Deus, pela sua misericórdia e o seu amor, Ele nos permitiu que chegássemos ao conhecimento dEle, para sabermos quem é Deus e poder confiar naquele ser que pode todas as coisas. E tudo está nu e patente aos seus olhos, nada passa desapercebido dos seus olhos. Mas pastor, se Deus está vendo a minha luta, por que é que Ele já não entrou com a providência? Você está confiando nele, querido? Ele quer a confiança. Deus não está olhando para a nossa aparência, Ele está olhando lá para o que está no coração, a dúvida. Se tem dúvida, tira. Tem preocupação, lança fora. Espera no Senhor, descansa nele. E quando Ele olhar e ver que realmente a nossa confiança está depositada nele, quanto menos esperar, os milagres acontecem em nome de Jesus. Deus não opera na vida de ninguém de qualquer jeito. Deus não opera na dúvida, Ele opera na certeza. Ele opera na confiança daquilo que Ele ensina. Nós seguramos a sua palavra. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir com ela em nome de Jesus. Tem um texto que diz que pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa sem se cumprir. Ela se cumpre. E também ele diz que ele vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra para aquilo que ele a enviou. Velar ele se faz presente na sua palavra para fazer ela se cumprir na minha vida e na sua, irmãos. Ele conhece cada um dos nossos problemas. Ele sabe cada uma das nossas necessidades. Quando a Bíblia cita necessidade, é qualquer área da nossa vida, Deus está no controle. O que nós precisamos é espera nele, descansa nele, confia nele. Nós, por natureza, somos fracos. Somos fracos, falando carnalmente, mas nós temos que estarmos fortes espiritualmente no nome de Jesus. E quando eu estou forte espiritualmente, eu não duvido, eu creio, eu confio. Diante da tribulação, diante da situação, eu vou continuar confiando no meu Deus, porque eu sei que Ele me chamou, não foi para me abandonar no deserto. Ele me chamou para que eu possa seguir em frente e mostrar para o mundo que o meu Deus é vivo, Ele é real e Ele não falha, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, a palavra de Deus começa falando conosco nesta noite o seguinte: sendo, pois, justificado, versículo 1, capítulo 5, versículo 1,
do 1 ao 5. Amém, irmãos? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Dá uma parada aqui. Aqui o Paulo começa falando o seguinte: se nós já fomos justificados pela fé, temos paz com o Pai através do Senhor Jesus. Entregamos nossa vida para Jesus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela está no meu coração e no seu. É esta paz que vai nos dar a capacidade para, no momento da tribulação, no momento que você fala, o que é que eu vou fazer? Esta paz vem através do Espírito Santo aos nossos corações, e ele dá o refrigério que precisamos para passar aquele momento de dificuldade, de aflição, e passou. Deus deu o refrigério, a capacidade de suportar, para que nós possamos esperar que no tempo dele a bênção chega no nome de Jesus. Amém, irmãos? Aqui o texto é muito claro, ó, sendo, pois, justificados pela fé. Nós já fomos justificados pela fé em Deus através de Jesus Cristo. Fomos justificados através do sangue de Jesus. Antes nós éramos injustos, hoje nós somos justos, porque Jesus nos fez assim através do seu sangue, através do sacrifício, através do preço que ele pagou. Nós hoje nos tornamos justos, fomos justificados pela fé, e a salvação ela vem pela fé e a graça através do Senhor Jesus. Olha o versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Fé e graça unidas são irmãs gêmeas para salvar as almas perdidas, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, ou seja, nós temos que nos gloriar. Às vezes a pessoa olha para o crente e fala, poxa, mas esse crente passa por tanta luta, ele vive louvando, ele vive alegre. É a paz de Deus, a paz interior de Deus, que desce sobre o crente e dá esta capacidade para que ele não olhe para o problema. Quando ele olha para o problema, ele se entristece, ele não vai orar, ele não vai louvar. Mas quando ele olha para Deus, ele glorifica o nome do Senhor, começa a orar e começa a louvar, porque ele sabe que a vitória é certa no nome do Senhor Jesus. A esperança em Deus é aquela que nunca morre, nunca falha. Se nós botarmos a nossa esperança em outra coisa deste planeta, vai falhar. Mas a nossa esperança em Deus, ela não falha. Ela vem na hora certa em nome de Jesus. E não somente isso. Tem mais, pastor? Tem. Mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? A paciência. O versículo 3. Veja que o Paulo ele fala aqui o seguinte: a tribulação como uma das bênçãos da salvação em Cristo. Pastor, mas como é que pode a tribulação ser bênção na minha vida? Pois é, porque é através da tribulação que ela vai produzir no crente a paciência que ele precisa para poder esperar e descansar no Senhor em nome de Jesus, irmãos. Veja que Deus trabalha o contrário da nossa vontade e do nosso querer. Pelo nosso querer, ninguém quer passar por tribulações. Tribulações pode ser uma doença, pode ser uma dívida, pode ser uma conta que a pessoa olha, eu não consigo pagar, não vou conseguir pagar. Você vai conseguir assumir com todos os seus compromissos, Deus vai te honrar, para que você dê a glória para Ele, Deus ter o testemunho que o seu Deus não falha em nome de Jesus. A tribulação, ela nos prepara espiritualmente para sermos fortes. Passou por ela, a vitória é certa. Mas você vai se deparar com pessoas aflitas, atribuladas. O seu testemunho vai brilhar na vida dela e você vai capacitar ela a vencer como você venceu também, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? As bênçãos, milagres acontecem na nossa vida para que nós sejamos testemunhas vivas
para mostrar que o nosso Deus não falha. Ele é real, Ele é presente, Ele ouve, Ele está com os ouvidos atentos ao nosso clamor, e Ele é misericordioso. E Ele faz muito mais do que nós temos pedido ou pensado, porque está escrito na sua palavra, em nome de Jesus. E aí no 4, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Ou seja, veja que a tribulação, ela vem trazendo bênção nas nossas vidas, vai deixando o crente experiente, né? Você vai tendo experiência de vida espiritual com Deus. Temos que orar muito e vigiar, meus irmãos. Orar, vigiar, se consagrar, para termos grandes experiências com o nosso Deus, em nome de Jesus. A paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Por que que a esperança sempre vai trazer a paz e não confusão na minha vida? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você queria mais, irmãos? É por isso que nós temos, o crente fiel tem a capacidade de suportar diante de tribulações, aflições, ele está firme na rocha, porque quem derramou o amor de Deus no nosso coração, foi o Espírito Santo, nos dando a capacidade para suportar e seguir adiante, glorificando o nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Se você sair daí um pouquinho, você vai em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Pega o versículo 11 ao 14. Amém, queridos? Versículo 11 diz assim, Efésios 2, 11. Portanto, lembrai-vos que vós, no outro tempo, isso aqui está falando de cada um de nós. Portanto, lembrai-vos que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, chamados de circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pelas mãos dos homens. Que naquele tempo estava sem Cristo. Naquele tempo era o tempo que nós vivíamos sem Deus, na vida, sem Jesus. Eram cegos, não sabíamos para onde ir. Estávamos perdidos, presos lá nos laços do malignos. Hoje nós somos livres, porque Jesus nos tirou das mãos do cativeiro de Satanás. Que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunhão de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Hoje, veja que as coisas se inverteram, dá uma parada aqui. Veja que as coisas se inverteram. Nós não tínhamos esperança nenhuma. Que esperança nós tínhamos? Que andava na carne, andava pelo que os olhos viam e o que a gente pensava. Você achava que aquilo é bom, é correto, vou alcançar. Tudo falso, tudo engano de Satanás. É isso que ele faz com as pessoas que não têm Jesus. Ele mantém as pessoas presas no engano, na mentira, iludindo as pessoas, assim como ele tentou fazer com Jesus lá no Mateus capítulo 4, versículo 9, na tentação do deserto. Aqui hoje nós temos esperança e temos Deus na nossa vida. Veja que a coisa se inverteu. Satanás perdeu a batalha para nós e agora nós passamos ao quê? A vencer ele e temos autoridade sobre ele em nome do Senhor Jesus. Não deixe que nada desse mundo venha bater a você ou fazer você triste. Nada desse mundo tem o poder de nos causar tristeza no nosso coração. Você pode até ficar angustiado por algumas coisas que aconteceram, mas logo vai embora. Abra o seu coração, porque o segredo de você arrancar de dentro do seu coração a mágoa, a tristeza, a angústia, é abrir a porta. Enquanto o coração está fechado, o mal não sai. Isso é para qualquer situação.
para uma cura, uma libertação ou para a salvação de alguém. O coração precisa ser aberto, abrir a porta do coração. Quando se abre o coração, o mal sai. Por quê? Porque a palavra de Deus entra. E aonde Jesus entra, as trevas são dissipadas no nome do Senhor Jesus. O segredo é abrir a porta do coração e dar liberdade para que o Espírito Santo pegue esta ferramenta, que é o próprio Jesus, e coloque no coração da pessoa. Ali o mal vai embora, o pecado desaparece, a tristeza vai embora, a angústia, a depressão, a opressão, a dúvida. E só vai ficar o quê? A certeza da esperança em Deus, e já alcançou a vitória em nome de Jesus. Você não vai alcançar a vitória, você já alcançou a vitória, porque Jesus já nos concedeu a vitória completa lá na cruz do Calvário. A obra de Jesus não foi pela metade, a obra de Deus, através de Cristo, foi completa na minha e na sua vida, irmãos. Creia, irmãos. Creia, nós estamos diante do Espírito Santo que aqui está, para ele estar concordando com esta palavra que ele está nos dando para nós. Ele trouxe essa palavra para nos entregar, para encorajar a tua fé nesta noite, para que você não desista, para que você não passe por essa vida só achando que vai um dia morar no céu. Você tem que comer o melhor desta terra, porque Deus nos deu para comer o melhor, não o pior. Nós temos que comer o melhor desta terra, sim. Nós não podemos chegar no mercado e você escolher a pior fruta, porque é a mais baratinha. Tem umas podres, tem uma melhorzinha, você tem que comer a melhor fruta, porque Deus deixou o melhor para nós. Espírito de miséria não faz parte da vida do cristão, não faz parte, isso não faz parte da nossa vida mais. Faz parte na vida dos ignorantes que não tem Jesus, mas nós temos Jesus. Jesus não quer ninguém vivendo em miséria e migalha, porque as coisas de Deus não é de migalha, é de bastante. Só que nós precisamos confiar nele, esperar nele, descansar nele, entregar nas mãos dele e parar de ser preguiçoso espiritual e ser mais avivado no nome do Senhor Jesus. Enquanto nós vivermos estamos crendo, mas é como se eu estivesse dormindo, mas acordado. Não. A minha fé tem que ser uma fé viva, constantemente, e eu oro ao Espírito Santo todos os dias para que ele avive a minha fé em nome de Jesus. Não deixe a sua fé se esfriar, não se acomode, meus irmãos. Leia a Bíblia, tenha a prática de orar, isso aviva a fé, isso deixa o crente fervendo, brasa viva. Esses crentes, o Satanás não quer nem saber. Ele vai fazer de tudo para você não ler a Bíblia, não tem tempo de orar, não tem tempo nem de ler um versículo da Bíblia. Não faça isso. Isso é mal para a nossa saúde espiritual. Se quer ter saúde espiritual, ser próspero espiritualmente, tenha a prática de orar todos os dias e meditar na palavra de Deus em nome de Jesus. Você está ali, em comunhão com o Pai. Quando estamos lendo, é Deus falando conosco. Quando estamos orando, é nós falando com Deus em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O versículo 13, não é? O versículo 13. Mas agora em Jesus, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, olha lá que coisa bonita, antes nós estávamos distantes. Já pelo sangue de Cristo, irmãos, chegaste perto. O sangue de Jesus nos aproximou do nosso Deus. Antes nós não tínhamos o privilégio de orar e Deus não ouvia as nossas orações. Deus não podia ouvir as nossas orações, porque o pecado fazia a separação nossa de Deus. Jesus, através do seu sangue, ele vem dá a sua vida em resgate da nossa alma, perdoa os nossos pecados, lava as nossas vestes e abre a porta e diz: pode falar com o Pai, você tem toda a liberdade agora para falar com meu Pai a hora que você quiser. E por que é que você não fala com seu Pai todos os dias? Tem preguiça de orar? Falar com Deus é isso, é orar, ter a vida de oração, irmãos, é falar com Deus em nome de Jesus. E quando orar, crê. Quando determinar o milagre, creia que o milagre aconteceu em nome de Jesus Cristo. Ah, pastor, eu tenho orado. Creia. Se tem dúvida no coração, tira.
pede perdão para Deus, se arrepende por algo que fez, não é só pedir o perdão, é se arrepender também. Perdão e arrependimento juntos. Elimina o bloqueio das nossas orações, chegar até os céus em nome de Jesus. Amém, amados? O 14. Eu falei até o 14, foi isso? Foi. Porque Ele é a nossa paz. Ele quem? Jesus. O qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Antes nós éramos o quê? Velhas criaturas. Aquelas pessoas irregeneradas. Através de Jesus, ele veio o quê? Tirou a barreira, derrubou a barreira. Essa barreira era o pecado. A barreira era o pecado que nos impedia de ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Hoje nós somos privilegiados, temos que glorificar o nome de Jesus, gritar bem alto: eu sou de Jesus, eu amo o meu Jesus, eu tenho Jesus no meu coração. Nós temos que nos regozijar todos os dias por isso. Não temos que nos envergonhar de ser chamado de crente. Crente é aquele que crê no Senhor Jesus. Eu creio. Por isso, porque eu criei, hoje eu sou salvo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Pega o versículo de número 16 aí, ó. Eu li o 15, 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele o que mesmo? A inimizade. Era essa inimizade que fazia com que nós não tínhamos comunhão com Deus. Essa inimizade era o pecado. Éramos inimigos de Deus, não porque nós queríamos ser inimigos de Deus. O pecado que nos levou a isso. Nós fomos, o ser humano, ele é obrigado a se tornar inimigo de Deus através do pecado que ele sujeitou. Mas Jesus veio para isso, para tirar essa inimizade. Aquele que era inimigo se torna amigo. Hoje nós somos amigos de Deus, filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Somos cidadãos do reino dos céus, chamados para reinar como astro no meio de uma geração corrompida e perversa. Ou seja, olha só, chamados para brilhar como astro, chamado para brilhar como uma estrela. Você já viu uma estrela? Quando a estrela está no céu, você olha, vê aquela estrela que se destaca. É assim que Deus quer ver a igreja dele aqui na terra, brilhando, fazendo a diferença, onde as pessoas olham e dizem: aquela igreja é de Deus, aquele povo é povo de Deus. Assim como tem um louvor que eu gosto demais, é daquele da banda Gerde, que eles falam assim, que ele queria ser da época da igreja de Paulo, de Pedro e João. Aquela igreja que os irmãos estavam ali unidos, orando, e a unção descendo em nome de Jesus Cristo. Lembre, meus irmãos, o meu Deus e o seu Deus, isso é para encorajar a sua fé. Você sair daqui fervendo uma brasa. Quando você passar, vai ficar rastro de fogo aonde você passar. Quando o inimigo olhar para você, ele vai ser queimado, só em você ele olhar para você. Quando, aqui, o louvor é esse aqui, presta atenção na letra. Presta atenção nessa letra. Verdadeira lição. Essa fé que Deus quer ver nós como igreja, irmãos. É essa fé que Deus quer ver no coração de cada um de nós.
A bravura desses homens não se dobravam, não se curvavam. Tem mais. Esses mesmos homens eram da época de Daniel, de Sedraque, Mesaque e Abednego. Quando Daniel foi jogado lá na cova dos leões, quem é que estava com Daniel? Deus. Quando aqueles homens foram amarrados e lançados dentro da fornalha de fogo, Sedraque, Mesaque e Abednego, quem é que estava dentro da fornalha do fogo ardendo? Deus. E Deus mudou, o Deus de Sedraque, Mesaque e Abednego, o Deus de Daniel é outro Deus, agora o Deus de agora é outro. É o mesmíssimo que estava lá cuidando deles, é o mesmo que cuida de mim e de você todos os dias, igreja de Cristo. Reaviva tua igreja de novo. Precisa de avivamento para que nós possamos ser essas pessoas. Por que eles eram assim? Porque quanto mais eles oravam, mais a chama ardia no coração para fazer a obra do Senhor. Eu oro todos os dias, nas minhas orações que faço várias vezes no dia. Eu oro para que Deus avive a cada um de nós, através do Espírito Santo, para que nós nunca venhamos nos dobrar diante desse mundo cruel que está aí. E a cada dia a coisa vai piorando, mas nós temos que fazer a diferença em nome de Jesus. Pastor, nós somos poucos, não. Aonde tem duas ou mais pessoas reunidas, Jesus está comigo e com você, meus irmãos. Não temas, abra sua boca e rasga o verbo. Deus é contigo em nome de Jesus. O inimigo vai se opor, vai. Lá em Mateus capítulo, citei agora há pouco, Mateus capítulo 4, versículo 9, aonde Jesus foi tentado por Satanás no deserto. Jesus, ele jejuma 40 dias e 40 noites, depois que passa a consagração, o diabo se aproxima e diz: opa! Sei que você é o filho de Deus, mas eu vou tentar frustrar os planos de Deus. Depois você medita lá no Mateus 4:9, e o diabo diz assim para Jesus: Jesus, ele leva lá num lugar bem alto, onde tem a visão panorâmica, e ele diz: Jesus, se você se dobrar diante de mim, tudo isso, as riquezas do mundo, eu te dou. Você sabe o que é que o diabo estava fazendo com Jesus? Estava dizendo o seguinte ali para Jesus, bem pertinho dele: Jesus, imagina só, olha o que eu posso te dar de riquezas. Como é que você vai enfrentar a cruz? Você vai dar vida por esse povo? Os caras não estão nem aí para você. Você não precisa passar por isso, Jesus. Era isso que o diabo falava. Tentando fazer o quê? Frustrar os planos de Deus. Mostrar, tentando Jesus, para Jesus desistir. Ah não, porque se Jesus desistisse, ele não era obrigado a ir para a cruz. E Satanás veio aqui, ó, não precisa passar por isso não, você vai sofrer. Cara, você vai apanhar, você vai ser rasgado. Para com isso, olha aqui, ó. Você não precisa fazer muita coisa, só prosta aqui um pouquinho de joelho para você ver se tudo isso não é teu. Não é assim que o diabo está fazendo com as pessoas. Dentro das igrejas, pararam de amar a Deus para amar o mamon, o Deus da riqueza. E Deus já se afastou dessas igrejas faz tempo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. O mundo é tudo isso que você está vendo nesse planeta Terra. As riquezas, a concupiscência, a cobiça, a arrogância, o engano, a corrupção. Tudo isso é o mundo, irmãos, que Satanás oferece. As pessoas estão roubando hoje, as pessoas estão roubando, elas não têm necessidade de roubar, mas porque o diabo colocou na mente delas que aquilo que elas têm é pouco, elas precisam de mais, aí eles roubam quem quer que seja. Você não viu agora o roubo dos aposentadinhos que ganham uns 1.000 e poucos reais, 90 bi, roubaram dos coitados? E ainda não querem que investigue. Veja a corrupção que está o nosso país está contaminado
por esses demônios da corrupção. Mas nós, como igreja, temos que orar. Nós temos que nos opor a esses demônios, para que eles caiam por terra. E a justiça de Deus, ela vai vir sobre todos em nome de Jesus. Não espere justiça de homem. Espere a justiça de Deus, porque ela vai vir, não vai tardar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, para encerrar, Colossenses capítulo de número 1. Só ir um pouquinho à frente, você está em Filipenses, Colossenses, e aqui nós vamos ler essa passagem, nós vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Colossenses capítulo de número 1, versículo 20 e o 21. Falando aqui do Senhor Jesus. Amém, queridos? E que havendo por ele feito a paz, falando de Jesus, pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Veja só, a pessoa, ela se torna, que nem a gente estava lendo lá no Efésios, aqui em Colossenses o Paulo fala de novo, inimigos. O pecado torna a pessoa inimiga de Deus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. E o 22, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Ou seja, Jesus, ele vem, através do seu sangue, ele nos lava, nos limpa, nos purifica, lava as nossas vestes espirituais, torna as nossas vestes brancas, para que agora nós sigamos em frente como pessoas limpas, sem culpa, andar com a mente despreocupada, porque Jesus já fez uma obra completa na nossa vida em nome de Jesus. Temos que ter uma vida de vigilância, uma vida de oração, uma vida de consagração, porque nós não sabemos a que horas o Senhor Jesus nos leva para a glória. Se ele vier arrebatar a sua igreja, estamos prontos. Se nós formos individualmente, estamos prontos também em nome de Jesus. Amém, irmãos? Temos que estar sempre atentos, vigilantes, como pessoas que não têm do que se envergonhar diante de Deus em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.